Bom, graças a Deus, nós vamos tratar de um tema aqui muito interessante, que está acontecendo em algumas igrejas evangélicas aqui no Brasil, sobre a questão do comércio e da idolatria dos apetrechos que distribuem em algumas igrejas aí no Brasil e em alguns países também. Bom, ponto de partida, eu quero que você pegue a sua Bíblia Sagrada e vocês descobrirão que essas questões de tijolinho da casa própria, arquinha, né? O que mais aqui? Trono, medalhinha, vassourinha da destruição, o martelinho, né? Temos vários apetrechos aqui, só que não é nada de novidade não. Já na época dos apóstolos, né, na igreja primitiva já acontecia esse tipo de coisa. Quer ver só? Abra sua Bíblia agora no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Atos significa as ações, tanto do Espírito Santo como dos apóstolos na igreja primitiva. E no capítulo 19, a partir do versículo 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 23, narra o seguinte: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Capítulo 19, versículo 23. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Vejam que coisa interessante, hein? Este ourives, chamado Demétrio, ele fabricava essas coisas aqui, ó. Ele fabricava coisas semelhantes, nítios, né, apetrechos, e vendia na cidade de Éfeso e dava grande lucro. Dava grande lucro à religião, mas por detrás daquilo havia o quê? Um interesse financeiro, um interesse de prosperidade. O que tem acontecido em algumas denominações ditas evangélicas, né? Elas têm distribuído essas coisas. Ó, eu tenho aqui, ó, leão, temos aqui, ó, fornalha de fogo ardente, o grande trono branco, vassoura da destruição, está lá em Isaías, a estrela, martelinho da justiça. Isso aqui você vai dar uma martelada na sua causa, no seu problema, e você vai determinar e você vai receber a posse ou a bênção, segundo o que dizem por aí. Pedra para derrubar o gigante Davi, a arca da aliança, olha aqui, ó. Esse nicho aqui, esse apetrecho, é a arca da aliança. Está aqui. Em Jeremias capítulo 3, no versículo 16, a palavra do Senhor Deus diz que nós não iríamos mais trazer esta arca à memória e tampouco iríamos nos lembrar dela. E disse mais que não se deve construir arca, mas constroem arcas, né, para fazer campanha, para tirar dinheiro das pessoas. Puro comércio. O que mais que nós temos aqui? Tijolinho da casa própria, taça da ira de Deus, ó, taça da ira. Que ira é essa eu sinceramente não sei. Isso aqui é a janela dos céus, lâmpada de Aladim, aqui ó, lâmpada de Aladim, tá? Aqui uma lâmpada para colocar o azeite. A medalhinha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pingente da coroa do rei, para você reinar. Uma porta, ó, porta. Olha o versículo que está aqui, escrito Isaías 45, versículo 2. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Isaías 45, 2. Aqui a portinha, medalha da vitória, outra vassoura da destruição.
fitinha. Terça, proteção e dobrada no domingo. Quer dizer, você tem que ir na terça e no domingo para receber uma proteção dobrada, senão você não recebe. O que mais? Coração. Minha é a prata. Arca universal. Chaveiro do Monte Sinai. Estrela de Davi. Cajado de Jacó. Outro cajado de Jacó. Uma única pessoa me trouxe essas coisas aqui e eu perguntei para esta senhora: senhora, para que é este cajado aqui? O que é isso? Ah, pastor Marcos, me falaram que eu iria pegar esse cajado, iria tocar numa casa e a casa seria minha. Eu iria entrar numa agência de automóvel, iria tocar com esse cajado e aquele seria meu. E eu perguntei: a senhora tocou na casa? Toquei. Tocou no carro que estava sob agência? Ah, toquei. O que aconteceu? Nada. Quer dizer, tocou, não aconteceu nada. Olha aqui, ó. Tá? Chave, fitinha, ó, o escudo da fé. E a Bíblia diz que a nossa habitação, o nosso escudo, é a palavra do Senhor, é a comunhão. Né? Outra fitinha que nós temos aqui, fitinha do Espírito Santo. Ó. Aqui, ó. Tem mais que nós temos aqui. Aqui, outra coroa. Temos vários anéis aqui, né? Vários anéis aqui. Outra pedra. Aqui, outro anelzinho. A lâmpada das 10 virgens. Sou dizimista fiel. Fidelidade está no coração, não está colocar uma fitinha no braço não, viu? Tá bom? Símbolo do Espírito Santo, a pomba. Escudo da fé. Pingente, sou coluna. Medalha, eu sou dizimista fiel. Candelabro. Compromisso, ó, pulseira para colocar aqui. Outra fitinha aqui. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Outra fitinha aqui, ó. Pegam versículos isolados da Bíblia e fazem essa bagunça dentro das igrejas. Nação do 318 aqui, ó. Aqui eu não sei o que é, deve ser da arca ali. O que é isso daqui? Abençoarei tudo que colocares à mão. Deuteronômio 28. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Outra medalhinha. Nação do 318. Estrela de Davi. Tocha de Gideão. Essa tocha de Gideão, isso aqui é assim, ó. Tocha de Gideão, ó. Tá vendo? Tocha de Gideão, para você ter vitória entre aspas, né? Aqui, ó. Para a vida conjugal, ó. Metade, né? Meia laranja. Meu é o ouro. Aqui, ó. Meu é o ouro, 318. Outro pingente, ó. Jejum das causas impossíveis. Aqui, ó. Isso aqui é aqueles anjinhos da arca que quebrou. Outra pomba, mãozinha. O que é isso daqui? Escudo da fé. Outra chave com o nome do nosso Senhor Jesus. O nome que está sobre todos os nomes. O sactelzinho furado. Bom, são vários apetrechos, como vocês estão vendo aqui, várias coisas. Quer dizer, uma única pessoa veio até a igreja e trouxe tudo isso. A vida dela, total fracasso, sofrimento, vazio existencial, vazio de Deus, vazio da palavra, vazio do Espírito Santo. Agora, o que me chama a atenção, que essas campanhas, essas coisas que eles distribuem dentro dos movimentos, chamado movimento neopentecostal, né? Isso é tudo obra do movimento neopentecostal. É algo cíclico, né? Que não tem fim. Quer dizer, você vai hoje, né, vassourinha, chega na semana que vem, coração, aí chega na outra semana, o leão, chega no mês que vem, tijolo da casa própria. E por detrás de tudo isso daqui, tem o interesse de prosperidade, não prosperidade do povo, mas prosperidade da instituição. A instituição religiosa, né, ou o movimento prospera e o povo muitas das vezes fica na mão. Essa que é a verdade, essa é a realidade, ok? Então, este homem chamado Demétrios,
ele ficou irado, ele ficou aborrecido com a atitude do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo dizia que os deuses, as imagens, né, ou aquela imagem daquela grande deusa, né, Diana, não era Deus coisa nenhuma, mas havia um interesse financeiro, como as imagens que vendem por aí de várias religiões também, tudo para ganhar o quê? Para ganhar dinheiro. Agora o que mais me choca é que dentro de algumas igrejas, que no começo elas não tinham isso, mas começou a trazer lucro, começou a trazer recursos, verbas financeiras para a instituição, eles vêm adotando esse tipo de coisas e coisas piores que em outras ocasiões eu vou me colocar aqui à disposição dos internautas e vou falar e vou mostrar com base, ok? Então voltando aqui no livro de Atos capítulo 19, no versículo 25, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Se a igreja não fizer isto, não tem prosperidade. A receita da igreja cai. Por isso que fazem isso daqui. Como se a palavra de Deus e o Senhor Jesus não fosse suficiente, né? Quer dizer, eles precisam de colocar coisas, né, que não fazem parte da palavra para que haja o quê? Prosperidade. Isto é buscar ajuda no Egito e tantas outras barbaridades que estão por aí, que só misericórdia de Deus. Vamos continuar aqui na palavra. Aí ele continua falando assim, ó, no versículo 26, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão, aqui, profissão, tem muito pastor que é profissional, que aprende a fazer essas coisas para tirar dinheiro das pessoas, tá? Esse Demétrio aqui, a respeito, ele demonstrava uma preocupação com a imagem da deusa Diana, mas no fundo, por detrás, havia o interesse financeiro de sua profissão. E ele fala aqui, ó, então, voltando, e não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Tem muita gente que não gosta disso, tem líder que acha ruim comigo. Tem pessoas de igrejas, de movimentos que ficam aborrecidos, tentam me calar, tentam me sentenciar, me punir, por causa que eu falo essas coisas aqui. Quem sabe eu estarei um dia aí, né, se for a vontade do Senhor, se o Senhor me conceder essa graça de ir na mídia e falar o que acontece dentro desses movimentos através dessas coisas aqui, ó, desses apetites. Está vendo? Meu amado irmão, não pegue essas coisas. Isso daqui eles dão para segurar você na denominação, na instituição, para você se manter. É muito diferente daquilo que o apóstolo Paulo, ele fala em 2 Coríntios capítulo 7, perdão, no capítulo 9, no versículo 7, que ele fala assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A Bíblia ensina o povo cristão, o crente evangélico, a ofertar, a dar a doação com amor e com alegria, não sendo persuadido, manipulado, né, com estas coisas aqui. Fora alguns objetos e elementos da natureza que dão para você, semanalmente, para você levar para sua casa, e dizer assim: olha, você vai levar isso aqui, e que representa a bênção, e você vai levar e vai deixar na sua casa e vai trazer a maldição. Aí você leva a bênção e deixa a bênção lá. Você retorna na igreja na próxima semana, e aí você coloca a maldição lá dentro do saco, dentro do tambor de lixo, joga, e aí nesse mesmo dia vão dizer novamente: olha, você vai levar isso daqui porque representa a bênção e você vai trazer a maldição. Quer dizer, tem pessoas que ficam dentro de uma denominação 5, 10, 15, 20 anos e a maldição nunca sai, porque de uma forma cíclica, né? Ou seja, de forma em círculo contínuo, a pessoa está sempre recebendo algum desses objetos para quê? Para alcançar a graça de Deus, para alcançar a bênção de Deus. Meus irmãos, vamos estudar a Bíblia e leia Efésios capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós,
é um dom de Deus para que ninguém se glorie nas suas obras. Isso aqui é a pessoa querer se gloriar nas obras, né? Como aquele fariseu que subiu no templo, disse: eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu jejuo, mas ele era um fariseu, um arrogante diante do Senhor, porque ele confiava nas obras. Confiar nas obras, nas suas obras, é você se apoiar nisso daqui, ó, obra das mãos dos homens, e não confiar no amor e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? Então, Demétrio com seus companheiros ficaram o quê? Furiosos. Amado irmão, não fique furioso comigo não, não fique chateado comigo, tá? Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, que só Jesus Cristo salva, perdoa e liberta. O nome do Senhor Jesus, ele é poderoso. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 16: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação. É a palavra de Deus que é o poder que liberta o homem do pecado, da sujeira, da imundícia, da idolatria, né, das coisas sujas e erradas. Ouçam a palavra, ouçam o evangelho, e cuidado com aqueles que aparecem com a carinha bonitinha, né, por aí, né, cara de piedade, né, uma voz assim muito mansa, né, mas só Deus sabe. Irmãos, eu conheço pessoas que falam em línguas, cantam em línguas, mas são perversos, injustos, impiedosos, não têm piedade, né? Canta bonitinho, fala bonitinho, mas não tem misericórdia no coração. Isso que é o pior, e não tem misericórdia inclusive disso daqui. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, aos olhos de muitos, é uma abominação, né? Falam que eu estou errado e eles estão certos. Vamos abrir o entendimento e a palavra de Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada na epístola, segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Eu vou abrir aqui, fala sobre o comércio, ok? Vamos abrir aqui, segunda epístola do apóstolo Pedro, tremendo isso aqui, capítulo 2, fala de tudo isso daqui, do comércio. O título do tema é Os falsos mestres e enganadores. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, ó, não é pouco não, é aquela chamada igreja das massas, que se preocupa com multidão, né? Com massa, com quantidade. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 3. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Palavras fingidas. Muitos falam bonitinho, certinho, direitinho, como eu comentava anteriormente, aparência de piedade, mas tem fingimento. Olha o que aguarda você que fica enganando as pessoas. Olha aqui, eu não estou te julgando não, é a palavra que julga você, não sou eu. Olha o que está te esperando aqui, ó. Ponto e vírgula. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, não tarda. Se você não parar com essas coisas, de ficar enganando as pessoas, vocês que ficam iludindo o povo com esses apetrechos aqui para gerar recursos para a instituição, vocês vão pagar muito caro diante de Deus. Eu não sou juiz não, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para exortar como um servo de Deus, como uma pessoa de Deus. Eu não preciso nem de ficar falando que eu sou de Deus, porque o mais importante é que o Senhor, Ele me conhece, Ele conhece o meu íntimo. Você, homem, conhece o meu exterior, minha aparência. A ponto até de dizer que eu sou bonitinho, né? A ponto até de, o bonitinho, né? O bonitinho, eu sou bonitinho mesmo. A Elizabeth, ela comenta isso todos os dias, que eu sou lindo. Obrigado pelo elogio, dizendo que eu sou bonitinho. Mas vamos parar de iludir o povo com essas coisas aqui que não agradam a Deus, ok? Continuando ainda na palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse agora em Romanos capítulo 10, onde fala sobre a fé, ok? Romanos capítulo 10, versículo 17, fala como que nós recebemos fé. A fé não vem através disso daqui não. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Está vendo? A fé, meu amado irmão, internauta, ela vem através do ouvir a palavra, de viver a palavra de Deus.
Cristianismo sem prática não é cristianismo. Então, quando nós vivenciamos a palavra, praticamos a palavra, nós então estamos recebendo o que? A fé do Evangelho, da graça redentora. Você não precisa de fazer nada para Deus amar você, para Deus gostar de você. Deus, Ele ama você, Ele salva você, Ele perdoa você. A única coisa que você deve de fazer é a coisa mais simples, é aceitar ao Senhor. Quando você aceita ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você já tem direito a todas as bênçãos que Ele conquistou no Calvário. Você não precisa desses objetos aqui, objetos de culto, para despertar sua fé. Isso aqui, repito, e sou sistemático e repetitivo mesmo. Isso aqui é para fazer campanha para gerar recursos. Você já percebeu que quando você recebeu isso em alguma denominação, por detrás disso sempre tinha um envelopinho para você dar X? Eu creio que fica mais bonito falar com transparência, né, a necessidade da obra do ministério e ofertar com amor e com alegria. Ok? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos estudar a palavra de Deus. Busque conhecimento na palavra para que você não seja enganado pelos Demétrios do século 21. Dentro das igrejas existem muitos Demétrios. Então diga não para estas coisas, diga não para os Demétrios e diga sim para a graça, o amor e o Evangelho do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.